Olá, crianças! Bom dia! Vamos estar começando mais um culto infantil Kids, mais um culto online e nós vamos seguir juntinhos aí ao longo da programação dessa manhã. Dizer pra vocês que a tia Priscila tá com muita saudade. Tô contando os dias, contando as horas pra gente estar novamente lá na igreja, adorando e servindo o nosso Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos ir acompanhando aqui, tá? Você acompanha aí de casa, a tia Priscila dá os estudos por aqui. O importante é que a gente continue, né, nos conectando, né, com os céus, com Deus. Não importa, né, o local onde a gente esteja, em qualquer lugar, Deus está. Em qualquer espaço é lugar da gente adorar, louvar, orar e engrandecer o nome do nosso paizinho querido. E é isso que eu quero fazer com você nessa manhã. Vamos então orar, agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, amém? Então feche seus olhinhos, cabecinha baixa e pensamento em Deus. Pai de amor, Pai querido, eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, ó Pai. Até aqui, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Então isso já é motivo de grande gratidão, ó Pai. Nesse momento eu venho te pedir, ó Deus, pela vida dessa criança, pela vida dessa família, Senhor Deus, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, com esse lar, com essa casa, derramando as suas ricas bênçãos, Senhor Deus, suas mãos poderosas possam estar, Senhor Deus, guardando e protegendo esse lar, ó Pai. Nos dê uma manhã abençoada, nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém, criançada? E aí, vocês estão fazendo o que nesse período aí que vocês estão aí de quarentena? Vocês têm acompanhado direitinho o nosso culto infantil, o nosso culto online? Então, vocês têm reparado que a tia Priscila está trabalhando sobre os propósitos que a nossa igreja também trabalha. E nós já falamos sobre adoração, nós já falamos sobre comunhão, falamos sobre discipulado. E hoje nós temos um outro super propósito que nos diz por que nós estamos aqui na Terra, por qual motivo Deus te criou. E o propósito de hoje vai ser o serviço. E nós vamos aprender com o nosso amigão Jesus. E ele foi, né, o principal exemplo de pessoa que veio ao mundo para servir ao próximo e cumprir aquilo que o Pai, né, tinha de propósito na vida dele. Então daqui a pouquinho vai vir a hora da história, logo depois do louvor. Então fique ligadinho aí, porque hoje você vai aprender um super propósito de Deus para a sua vida. Até daqui a pouco! As
Estamos de volta, né? Já louvamos, já agradecemos o nome do nosso Deus poderoso e hoje nós vamos falar sobre o propósito do serviço. A gente tem aprendido, né, aí ao longo dos domingos que Deus nos criou para uma missão aqui na Terra. Nós não estamos aqui no mundo à toa. Nós fomos criados por Deus para cumprir um objetivo, para cumprir um propósito. E nós já aprendemos que nós estamos aqui para adorá-lo, né? De todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós já aprendemos que nós estamos aqui na Terra para viver em família, para viver em comunhão, que nós somos uma grande família. Nós também aprendemos que precisamos e estamos aqui na Terra para ser discípulos de Jesus, né? Discípulos desse amor maravilhoso e grandioso e formarmos novos discípulos, né, de Jesus. E hoje nós vamos aprender que fomos criados para servir a Deus e servir ao próximo. Você foi criado para servir o seu amiguinho, servir aquela pessoa que está aí na sua casa. Você foi criado para servir a Deus. E nós vamos aprender mais um pouquinho hoje com Jesus, que foi o principal exemplo de serviço, né, de pessoa que se disponibilizou a servir, a ajudar o próximo. Melhor exemplo do que ele não tem pra gente aprender. Então fica ligadinho aí que você vai assistir um desenho agora que vai explicar um pouquinho de como Jesus nos ensina como devemos servir. Se liga só que é a hora da historinha. A mensagem é: mostramos que amamos a Deus quando servimos os outros. Você já precisou fazer uma tarefa desagradável? Jesus também teve que fazer algo assim para os seus discípulos. Ele queria mostrar que os amava e como eles precisavam servir outras pessoas. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa. Ele sabia que aquela seria a última refeição com eles antes de morrer e estava muito preocupado. Ainda tinha tanta coisa que ele queria ensinar para eles. Os discípulos percebiam que alguma coisa ia acontecer. Estavam esperando que Jesus conquistasse o trono e se tornasse o rei do país. Esperavam que ele estabelecesse um reino na terra e cada um deles queria o melhor lugar nesse reino, o cargo mais importante. Naquela época, um servo costumava lavar os pés dos convidados antes da refeição, principalmente antes de uma refeição importante como a Páscoa. Na sala em que estavam reunidos, tudo estava no lugar. O jarro, a bacia, a toalha, tudo, menos o servo. A refeição estava quase pronta. Só faltava que alguém viesse e lavasse os pés deles para que pudessem começar a festa da Páscoa. O silêncio na sala só aumentava. Os discípulos não se olhavam. Todos sabiam o que tinha que ser feito, mas nenhum deles queria fazer. Eu não vou fazer o trabalho de um servo. Afinal de contas, eu mereço o trabalho mais importante no reino de Jesus. Não vou dobrar meus joelhos e lavar os pés dos outros. Jesus sabia o que seus discípulos estavam pensando. Ele queria muito ensinar a eles que o seu reino é construído sobre a base do amor. A melhor maneira de mostrar o seu amor aos outros é colocar os outros em primeiro lugar, sem interesses. Os discípulos tinham passado 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham aprendido a lição mais importante. Grandeza no reino de Deus vem pelo servir aos outros. Assim, Jesus deu a eles um último exemplo. Em silêncio, levantou-se da mesa, tirou sua túnica e enrolou a toalha em volta da cintura. Colocou água na bacia e, sem dizer nenhuma palavra, começou a lavar os pés dos discípulos. Ele não os repreendeu, só fez o trabalho que os discípulos se julgavam muito importantes para fazer. Você pode imaginar o quanto eles ficaram envergonhados? Jesus era o mestre deles, o Filho de Deus, o Criador do universo, e estava fazendo o trabalho de um servo? Aquilo era demais para Pedro suportar calado. O Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo. Jesus
estava lavando mais do que o pó dos pés dos discípulos. Estava lavando o orgulho e o egoísmo deles. Estava lhes ensinando a servir uns aos outros, mostrando como alcançar aqueles a quem eles iriam pregar. Jesus terminou e se assentou. Vocês entenderam o que eu fiz? Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo a vocês. Façam o mesmo que eu fiz. Não se envergonhem de fazer qualquer coisa que mostre o meu amor. A humildade é sinal de verdadeira grandeza. Naquela noite, os discípulos aprenderam uma lição que nunca esqueceriam. E Jesus quer que aprendamos essa lição hoje. Quando Jesus terminou, fez outra promessa. Eu não participarei de uma cerimônia como esta até que nos encontremos no céu. Algum dia estaremos com Jesus e participaremos daquela cerimônia especial. Mas agora, Jesus quer ajudar a todos nós a viver uma vida de serviço a outros. Assim, as pessoas saberão que somos de Jesus. Nossa, criançada, vocês viram só que exemplo maravilhoso de Jesus? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre essa historinha aí. Mas lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 43, 44 e 45, diz assim: Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Vocês viram aí na historinha que acabou de passar? Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, como tudo isso aconteceu. O que acontece? Lá no tempo de Jesus, não existia ruas asfaltadinhas, calçadas, né? Lá, naquela época, era muita poeira, né? Muita lama. Nada muito diferente do que a gente ainda tem hoje, né? Mas, assim, era bem pior, né? Tinha lama, tinha poeira nas ruas, né? E, assim, não existiam carros naquela época. O meio de transporte, né? Era camelo, cavalo. E eles passavam ali, ó, na rua junto com as pessoas. E o que tinha muito também, gente? Cocô de cavalo, cocô de camelo, e aquilo tudo na rua. Então, o que acontecia? As pessoas andavam e, naquela época, as pessoas usavam sandálias. Não existia tênis, sapato, bota, né? Igual nós temos hoje. As pessoas usavam sandálias. E as sandálias, a gente sabe que tem brechas, né? Elas são abertas. E aí, o que acontecia? As pessoas acabavam ficando com seus pés sujos de poeira, sujos de lama, né? Porque andavam ali nas ruas. Então, tinha uma pessoa que normalmente nas casas, né, nos palácios lá da época, que era chamada de servo, era uma pessoa incumbida a limpar os pés de quando as pessoas retornassem para suas casas. Esses servos eram aquelas pessoas menos significantes, entendeu? Eram pessoas que não tinham muito valor, pessoas mais humildes. Então essas pessoas, elas tinham essa incumbência de lavar os pés das pessoas, das visitas que chegavam nas casas, né? Porque chegavam com os pés o quê? Sujos, né? De toda aquela poeira, de toda aquela lama. E aí, nessa ocasião, Jesus estava com seus discípulos. E na casa que Jesus se reuniu ali, quando eles estavam se preparando ali para o jantar, né, para ser, naquela casa não tinha ninguém que lavasse os pés dos discípulos. Não tinha ninguém que lavasse ali os pés de Jesus para estar limpando, né? Não existia o servo para estar fazendo isso, porque era um costume ter. Mas naquela ocasião, não tinha nenhum servo disponível para poder estar lavando os pés dos discípulos, né, e de Jesus. Mas Jesus não deixou escapar a oportunidade de nos dar um grande ensinamento. Jesus, na mesma hora, viu os discípulos ali sentados à mesa, todo mundo com o pé sujo. O que Jesus fez? A Bíblia diz
que Jesus tirou a sua capa. Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele se colocou numa posição de servo. Jesus poderia muito bem dizer assim: olha, não, mas eu sou filho de Deus. Ele poderia ter pedido os discípulos, os próprios discípulos, algum deles, para poder lavar os pés dele. Mas não, ele se colocou no lugar de servo, na posição de servo, e começou a limpar os pés dos discípulos. Ele começou a lavar os pés dos discípulos. E ali Jesus nos ensina que nós devemos nos colocar para servir ao próximo, independente da posição que a gente ocupa. Não importa se eu sou presidente, se eu sou a líder do Ministério Infantil, se eu sou pastor, não importa. Nós todos devemos nos colocar na posição de servo. Nós fomos criados para servir, e ali Jesus nos deu um exemplo grandioso. Ele era o Filho de Deus. Ele era e é o Todo-Poderoso. Mas ele se entregou ali para servir os seus discípulos. E ali ele lavou os pés de todos os 12 discípulos. E ali ele ensinou: quem quiser ser grande, esse que primeiro seja servo. Ou seja, se você quer ser grandioso, se você quer ter o seu nome exaltado, se você quer crescer, primeiramente você precisa ter um coração humilde de servo. Você precisa servir. E, gente, como é bacana, como é legal, como é gratificante nós nos colocarmos a serviço do reino. E você sabia, criança, que você pode servir aí na sua casa? Porque Deus nos chama para sermos servos e servir ao próximo. Como que a gente pode servir ao próximo? Agora, nesse momento, por exemplo, que a gente não está indo na igreja, A gente não está servindo na igreja. Você pode servir aí na sua casa. Como que você pode servir? Quando a sua mãe precisar de alguma ajuda, você que já é maiorzinho pode lavar uma louça, pode varrer o chão, pode limpar o quintal. Isso também é servir. É prestar um serviço para sua casa, para sua família. Você pode servir ao seu próximo brincando com seu irmão, Às vezes acontece, às vezes o irmãozinho mais novo, ou então mais velho, chama: fulano, vem brincar comigo, e às vezes a gente não tá muito afim de brincar, mas aí a gente pensa assim: não, eu preciso servir também pro meu irmãozinho. Tá bom, eu brinco com você. E ali, quando você doa o seu tempo, quando você fica ali próximo do seu irmão para poder brincar, você também tá servindo a sua família. Quando você ajuda, dá alguma orientação, isso tudo é demonstração de serviço. Você está servindo, você está realizando aquilo que Jesus ensina. E nós devemos estar servindo ao nosso próximo. E nós podemos também servir na igreja. A gente pode servir na igreja ajudando a manter a arrumação da igreja. A gente pode servir na igreja durante a liturgia do culto, da programação do culto, se disponibilizando a fazer parte do louvor, se disponibilizando a ajudar a igreja na arrumação. A gente pode servir na igreja em vários ministérios. A gente pode servir na igreja de todas as formas e em todos os tempos. Agora, por exemplo, a tia Priscila está servindo a Deus, está servindo na igreja, preparando esse culto online para você. E não é só a tia Priscila, não. Tem uma série de outras pessoas que estão servindo a Deus também, para que você aí de casa possa estar assistindo o culto online, Tem o pastor Robson, que faz a edição dos vídeos, Tem as outras pessoas que fazem parte da programação. Quando a tia Priscila convida vocês para fazerem uma participação cantando, fazendo uma coreografia, e a tia Priscila bota aqui no culto online, vocês também estão servindo a Deus. Então, quando a gente se disponibiliza a ajudar, a entregar o nosso tempo, a entregar o nosso dom, o nosso talento, a cooperar na vida de outra pessoa, ou então na obra de Deus, nós estamos servindo. Então isso não é um chamado específico para algumas pessoas. O serviço é um propósito de todos nós. Aliás, todos os propósitos que nós estamos apresentando aqui, ele não é só para uma pessoa, ele é para todos nós. Todos nós fomos chamados para adoração.
Todos nós fomos chamados para viver em família, em comunhão. Todos nós fomos chamados para sermos discípulos, né? Nós devemos desenvolver esse discipulado e todos nós fomos chamados para o serviço. Então todos nós somos envolvidos e devemos estar envolvidos no serviço, em servir as outras pessoas. E como eu disse, criança, não tem nada maior e mais gratificante de quando você faz o bem, você presta uma ajuda, você presta um serviço para outra pessoa e você tem uma retribuição, um carinho, um gesto de gratidão, de um sorriso, de um abraço. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas estão precisando nesse momento da sua ajuda e você aí de casa, criança, você pode ajudar essas pessoas servindo primeiramente a Deus e depois servindo ao seu próximo. Sabe, quando a gente vai lá, a gente não tá tendo culto na nossa igreja, mas a igreja está aberta durante a semana. Então quando a gente vai lá e leva 1 quilo de alimento, né, para o Ministério de Comunhão poder tá entregando para as famílias necessitadas, você está servindo. Quando você liga, né, para alguém da igreja nesse momento de quarentena, né, para as pessoas idosas da nossa igreja, para saber como é que elas estão, se elas estão precisando de alguma coisa. Isso é servir ao próximo, isso é servir a Deus. Quando você pega o link do nosso culto online, envia para um amiguinho, divulga nas redes sociais, você está servindo a Deus, você está servindo a igreja, porque você está fazendo o evangelho se propagar, né, para todas as pessoas. Então você também está servindo. Então, criança, não importa a sua idade, você também é capaz e você deve servir a Deus. E criançada, nessa manhã eu gostaria que você abrisse o seu coraçãozinho e pedisse orientação a Deus para que Deus lhe mostre como que você pode servir a Ele, como que você pode servir ao próximo e que você possa começar a botar isso em prática, que isso possa ser uma rotina diária na sua vida, que você possa sempre lembrar: eu nasci para servir a Deus e servir ao próximo. Eu espero que você esteja acompanhando a nossa série sobre os propósitos. Falta só mais um propósito, é o que a gente vai aprender na semana que vem. Quem tá ligadinho aí nas atividades da igreja já deve até saber qual é o propósito, né, de semana que vem, por ser o último. Então, assim, esteja acompanhando, porque a gente tem que ter isso no nosso coração, que nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para viver em família, em comunhão. Nós fomos criados porque devemos ser discípulos de Deus. Ele nos chama para ser discípulos e gerar discípulos. E Deus nos chama e nos criou para sermos servos, para servir a Ele e ao próximo. Então fique ligadinho aí na programação dos próximos cultos. Fica com tudo que irá acontecer também, porque depois dessa série de propósitos, a gente também tem uma grande novidade para os nossos cultos online também, aqui do Culto Kids. Então, acompanhe a gente, divulgue nas redes sociais, não somente o culto infantil, mas também todas as programações online da nossa igreja, para que o evangelho possa se expandir por todo esse Brasil, por todo o mundo. Tá bom, criançada? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, crianças! Então, gente, hoje eu vim dizer que nesse período de quarentena a gente tem ficado muito preocupado com o que vai acontecer no amanhã. Só que Deus pede pra gente ficar calmo, sereno e tranquilo, porque Ele está com controle de tudo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso deve a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo.
abençoa muito me dar o dia de hoje. Abençoa minha família, meus amiguinhos. Abençoa todas as pessoas. Jesus, amém.